Olá pessoal, estamos aqui mais um episódio do Podville, o 12º episódio da 4ª temporada. Hoje com certeza um bate-papo imperdível com um convidado assim, fora do normal, sabe do que tá falando, né? Tenho certeza que vai sanar muitas dúvidas de vocês sobre o assunto. Só antes, eu acho que vocês devem estar estranhando esse moço aqui, né? Só que a questão é que é o Ivan. Só que depois do último programa com a Júlia Lazarotto, dando um banho sobre a nova juventude que tá vindo por aí nessa geração, o Ivan rejuvenesceu. Cresceu o cabelo, deixou a barba crescer um pouco mais. Saudações, saudações, pessoal. Só tem que dar um tempinho aqui, porque o Ivan mais novo tá encalhado, eu tenho que arranjar uma namorada aí, tá? E aí, vai lá, Ivan. Ei, Ivan, boa sorte nessa tua jornada, tá? Espero que Obrigado. daqui uns 20 anos tu esteja gravando um podcast sem cabelo. Vamos ver o que acontece Vamos ver, aí. vamos ver. Valeu? Valeu. Então, pessoal, agora brincadeiras à parte, né? Que eu posso falar do nosso entrevistado, vou até abrir aqui porque é um vasto currículo, né? Nosso querido Marco Antônio Leão, natural de São Paulo, né, Marco? Natural de Veio São para Paulo. Construiu a sua vida aqui, podemos dizer Sim, assim, né? A sua carreira. exatamente. Formado na Escola Técnica Tupi, Sim, cursou também na Univille, né? isso, Iniciou a carreira em 1977 com os serviços contábeis. isso. Em 81 migrou para a área de comércio exterior. Marco, programa hoje feito para você explicar aí sobre sua carreira, sobre tanto conhecimento que você sabe, né? Pode dar as boas-vindas aí pro nosso público. Muito obrigado, Gustavo. Para mim é um prazer poder colaborar com o programa de vocês, né? Ver uma juventude assim liderando esse tipo de programa, isso é bacana pra gente. As coisas mudaram muito, né? Eu já estou aposentado, mas ainda continuo trabalhando. Vim para Joinville por uma questão familiar, né? Meu pai, a família natural do Rio Grande do Sul, meu pai queria sair de São Paulo, capital, onde a gente morava, mas não queria voltar para o Rio Grande do Sul. Aí ficamos no meio do caminho, ficamos em Joinville, né? Escolhemos muito bem. Hoje o estado de Santa Catarina é um dos que tem melhor qualidade de vida no Brasil. Várias cidades aí, se não me engano, 10 das maiores com qualidade de vida. E aqui eu comecei toda a minha carreira profissional, né? É uma história que forma muita gente de cunho técnico bem avançado em qualquer área, né? Você pega na indústria, no comércio, áreas técnicas, né? Informática, enfim, contábil, gestão. E aí a gente aproveitou essa oportunidade aqui, né? Uma oportunidade para crescer. Isso mesmo. Então, como eu disse, né? Hoje o programa, realmente, o Marco vai mostrar o conhecimento que ele tem sobre a área. Eu já tive outras oportunidades de conversar com ele, né? Então, eu tenho certeza que ele sabe do que ele tá falando. Já deu aula, né, Marco? Já dei aula Então, para eu creio que você os que vai estar universitários, assistindo, né? Aham. creio que você que vai estar assistindo, aproveita a oportunidade de estar tendo realmente uma aula hoje com o Marco sobre o ramo dele, assim. Só aproveitar e já mandar um abraço pra Dirce, né? Esposa dele, uma pessoa Obrigado. também fora do normal. É uma honra realmente poder conhecer os dois. Mas, Marco, já vou começar te fazendo uma pergunta, né? Vamos lá. Na sua opinião, Santa Catarina hoje pode ser considerado um modelo estratégico de negócios? Sem dúvida nenhuma, Santa Catarina é um modelo estratégico de negócio. Eu abordei já esse tema várias vezes, por algumas condições, né? Primeiro que a nossa indústria é diversificada, é diferente de São Paulo, que a indústria é concentrada, mas aqui cresceu muito nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 20, 25 anos por causa da questão do comércio exterior. Por quê, Gustavo? O nosso mundo ele passou por uma transformação. A economia do Brasil era uma economia extremamente fechada, até o final da década de 80. Era controle para tudo, importação era praticamente proibido, tinha muito controle de câmbio, né, cambial, as transações de moedas estrangeiras eram muito controladas, tanto o que entrava quanto o que saía. E essa questão toda, ela foi sendo vencida, né, com o próprio movimento da globalização, que começou ali no comecinho da década de 90. E o Brasil teve que se adaptar, obviamente, né? Porque era fechado, por exemplo, vou dar um exemplo para você. O nosso ex-presidente Fernando Collor dizia o seguinte: nós não temos carro, nós temos carroça aqui no Brasil, porque tinha 4 montadoras, né? Não tinha, né? Hoje você deve ter mais de 600 modelos de carro, por quê? Globalizou, os estrangeiros puderam vir para cá e começar a oferecer seus produtos. Foi isso que aconteceu. E Santa Catarina percebeu isso, então tinha que se adaptar a essa nova realidade. E o que principalmente causou essa mudança no estado foram 2 pilares. O primeiro pilar foi uma questão tributária, né. A carga tributária no Brasil é muito alta, para qualquer produto, especialmente para as questões de importação, né. É muito alta, você tem que ter um controle muito afinado do teu custo para que você consiga vender
comprar barato, vamos dizer assim, mais barato e vender dentro da tua margem para que dê lucro. Porque o final de toda operação é lucro. O que interessa é lucro. Santa Catarina percebendo isso, o que aconteceu? Quando abriu a nossa economia, nós temos muitas indústrias aqui e o nosso parque fabril estava totalmente defasado. As máquinas estavam velhas porque era proibido praticamente a importação. As indústrias tiveram que se adaptar. Aí elas começaram a importar muita máquina para investir na produção, melhorar a tecnologia, melhorar a produtividade e tudo mais. Só que aí o que o governo do estado percebeu aqui? Que as empresas aqui de Santa Catarina, em vez de estar importando por Santa Catarina, estavam importando, por exemplo, o nosso vizinho aqui, o Paraná. Por quê? Porque lá tinha um benefício fiscal que reduziu o ICMS nas importações. E aí acendeu uma luzinha amarela. O pessoal falou, mas espera aí, nós temos indústrias grandes aqui, como é que nós vamos perder para o vizinho? Aí eles foram buscar uma solução para fazer um benefício fiscal como existia no Paraná e principalmente no Espírito Santo, que foi a base, né? Para que Santa Catarina ficasse mais competitiva nesse quesito. E aí o movimento já começou a mudar um pouquinho. E além disso, um outro pilar muito forte que foi desenvolvido aqui foi a questão portuária. Hoje, Santa Catarina é um estado ímpar. Santa Catarina é o único estado do Brasil que tem 5 portos totalmente privados, não são portos públicos. Então, quando você tem um porto privado e um custo tributário menor, a soma dessas duas grandezas, vamos dizer assim, essa equação ela fica muito mais favorável para quem está tocando o processo, ou seja, o importador. Fica muito mais barato, fica mais rápido o processo, a logística é melhor. É totalmente diferente você ter uma operação num porto privado que um porto público, porque eles trabalham em cima de resultado, né? É uma situação bem adversa. E isso não sou eu que estou falando, são as estatísticas, né, Gustavo? Se você pegar as estatísticas dos últimos 20 anos, eu vim de São Paulo, você imagina, vim de São Paulo capital, parei aqui em Joinville em 1976. Vai fazer quase 50 anos. Cara, é um susto, né? Você sai da maior a maior cidade do Brasil e vem parar numa cidade pequena. Apesar de ser a maior do estado e tudo mais, mas há 50 anos atrás era uma outra realidade aqui. Mas hoje, o que está acontecendo? Então, a gente, assim, até a família tinha um certo receio. Pô, mas vocês vão para Santa Catarina, um estado pequeno e tal. Cara, hoje essa situação mudou. Santa Catarina, você vai ver, o que é Camboriú hoje? O que é Itajaí? É diferente, né? Cresceu muito por causa, principalmente, dessas questões do comércio exterior. Alavancou muito, porque é um conjunto, não é só um processo de importação, tem toda uma cadeia, né? Toda uma estrutura, tem armazéns, tem transportadoras, tem os próprios portos, enfim, a cadeia cresceu muito em função desse tipo de atividade. E até assim, Marco, claro que vai ficar a teu critério falar, a Claro. gente. Mas algo que eu, na minha visão, até pensei agora isso, né? Aham. Na minha visão, algo que influencia a política e a economia estão ligadas, né? Claro, Não tem como a gente, né, excluir claro. a Sim, política da economia, nem excluir a economia da política. sim. Santa Catarina nunca foi governada por um governo de esquerda, vamos dizer assim. Uhum. Na sua visão, tirando ideologias, no caso, mas mesmo a gente sabe das vertentes econômicas à esquerda, vertentes econômicas à Sim, direita, sim. tu acha que isso também, a maneira de governar economicamente da direita, influenciou nesse crescimento exponencial de Santa Catarina? Olha, assim, esse primeiro movimento que ocorreu lá no comecinho da década de 90, a gente não pode dizer, naquela época assim, o pessoal não falava de direita e esquerda, vamos dizer assim, o que teve a ideia principal foi o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que era do MDB, na época era oposição, né? Ah, e então ali começou, quando ele percebeu essa necessidade do Estado de deixar de ganhar dinheiro porque as empresas estão migrando para outros estados, ele falou: não, peraí, nós temos que fazer alguma coisa. Ele foi muito visionário nessa questão, como em outras, né? E aí ele começou a puxar esse movimento. Então foi uma necessidade, independente da linha que eles abordavam lá na época, foi uma necessidade para o Estado para não perder a arrecadação. E realmente a aposta que eles fizeram foi correta, né. A estatística que eu estava te falando é assim, se você pegar são estatísticas oficiais, não sou eu que estou falando, as estatísticas da Secretaria de Comércio Exterior, ela divulga, anualmente, os volumes de operações, tanto de importação quanto de exportação, por estado e por CNPJ, ok? A gente pegou tudo isso aí para fazer um comparativo. Se você pegar o crescimento do volume de importações aqui em Santa Catarina de 2000 a 2017, que foi quando eu fiz o primeiro levantamento, você vai ver que em termos de volume, o estado de Santa Catarina foi o que mais cresceu dos 7 estados da região sul e sudeste aqui.
nós crescemos nesse período 10 vezes em volume, né? Porque, lógico, o volume de importações, o volume de importações de São Paulo é muito maior que Santa Catarina, óbvio, o estado é maior. Mas, assim, em termos de crescimento de volume, nós crescemos 10 vezes o estado de São Paulo, 14 vezes o estado do Espírito Santo, 8 vezes o Rio Grande do Sul e 7 vezes Minas Gerais. Por quê? Por causa dessas duas questões que eu falei antes. Um benefício tributário do ICMS, que reduz muito o custo, e a questão dos portos privados. Tá? Tem algumas montadoras vieram para cá. Vou dar um outro exemplo para você. A General Motors, por exemplo. Eu conheço desde menino que eu ia lá para o Rio Grande do Sul, a gente ia de carro, passava ali em Gravataí, na beira da BR-101. General Motors tem uma planta lá há mais de 30 anos. Eles tiveram que ampliar essa planta. Por que eles não fizeram lá no Rio Grande do Sul? Eles vieram aqui para Joinville, por causa do benefício tributário e por causa dessa questão de logística. Para eles é muito mais interessante ter aqui, embora eles tenham uma planta gigante lá, e você sabe que investimento na área automotiva é sempre pesado, mas eles trouxeram para cá. E assim vieram multinacionais de todas as nacionalidades. Nós temos aqui europeias, americanas, orientais, japonesas, coreanas, né, italianas, alemãs. Né? Se você for pegar a listagem das empresas que vieram para cá por causa desse tipo de operação, cara, são volumes assim gigantes, né? E ninguém faz isso de graça, né, Gustavo? Exatamente. Eles fizeram porque é vantagem, não é porque as nossas praias são mais bonitas, que a nossa qualidade de vida aqui é melhor, a segurança é melhor, não. Eles fizeram por uma questão de custo. Isso daí que a gente ia falar agora, tá entrando nesse... Porque as coisas estão caras, porque tudo tem um custo de produção, né? Sim. E, tipo, em relação à diminuição de custos mesmo, quais que são as principais medidas, vamos dizer assim, efetivas, né, que as empresas podem utilizar para redução deles? Então vamos lá. Nós vamos dividir essa questão de custo em duas etapas. Primeiro é o custo portuário, logístico. As operações pelos portos privados são muito mais baratas que dos portos públicos. Ponto. É simples assim. Todos os custos, todas as taxas são menores. Os tempos de entrega, os tempos que eles fazem as operações são mais curtos também. Tempo também é custo. Né? Hoje você faz uma compra em qualquer site, aí, você não quer receber logo? Quanto mais tempo demorar, pior. Se eu começar a demorar muito, não atendo meu cliente, eu não vendo. Então, isso também é estatístico. Todas as operações pelos portos privados são mais rápidas. Elas liberam mais rápido as cargas. Então, isso é um fator. Sem falar no custo, né? Os custos são bem menores. A outra questão é a questão tributária. Na importação, por exemplo, nós temos 4 impostos federais. IPI, PIS, COFINS e fora taxas federais, né? Mas vamos dizer esses 4, que são impostos que variam de acordo com o produto. E o último imposto da cadeia é o ICMS. O ICMS é o imposto mais caro porque ele pega tudo. Ele pega toda essa base dos impostos federais, o valor da mercadoria, o valor dos custos logísticos, pega tudo isso aí, faz uma soma e disso aí vai ser cobrado um imposto. Eu estou simplificando aqui porque o cálculo é meio complexo, né? Mas por que o pessoal começou a trazer por aqui? Vou dar um exemplo em números. Se você hoje for fazer uma importação por São Paulo, que vai demorar mais lá um pouquinho lá no porto, o custo do porto é um pouquinho maior, mas vamos dizer que nem tivesse tanta diferença do custo portuário ou logístico. Você paga 18% de ICMS. Então, se você vai falar pagar 100 mil reais, você vai pagar 18 mil de ICMS, ok? São Paulo. Você vai fazer a mesma operação, vai trazer, em vez de trazer por São Paulo, vai trazer por Santa Catarina, que tem o porto que vai entregar mais rápido, o custo menor, mas vamos esquecer o porto, vamos falar só do tributo. Ele vai trazer utilizando o benefício fiscal que foi criado aqui lá no comecinho lá do século, né? Do século XXI lá, com Luiz Henrique e companhia. Ele não vai pagar 18%, ele vai pagar 1,4%. É uma redução de 92%. Então, em vez de você pagar 18 mil reais, você vai pagar 1.400. Tá aí. Né? É matemática a coisa. Né? Reduz muito o custo. Por isso que o pessoal veio para cá. Tanto que daí começa a acontecer esses absurdos aí que a gente só vê aqui no Brasil. Como é que você vai explicar para um estrangeiro que, por exemplo, tem empresas que, às vezes, para ela não perder essa questão do benefício fiscal, ela tem a matriz em São Paulo, aí ela traz, por exemplo, cargas aéreas importadas, chega lá em Guarulhos ou Viracopos, que são os aeroportos internacionais, ele não libera mercadoria na Receita Federal lá, isso é permitido por lei, ele traz aqui para Santa Catarina, aqui para Joinville, por exemplo, libera na Receita Federal aqui no aeroporto de Joinville, né, pagando daí aqui o ICMS e voltando a mercadoria. Por quê? Se ele fosse tirar lá, ele ia pagar 18%, aqui ele paga 1,4%. Como o ICMS é o imposto que tem a maior carga, é o que dá o maior impacto, essa diferença de 92% que ele paga a menos aqui,
paga a logística com o pé nas costas e sobra, entendeu? Então é uma questão de matemática. É simples assim. Aí você vai explicar para um estrangeiro que a mercadoria dá uma voltinha de 1.200 quilômetros e vai dizer, mas por quê? Por causa da diferença de custo em relação aos tributos, né? É uma coisa que, se você pegar a maioria dos países desenvolvidos, eles têm no máximo 4 impostos. A maioria são 3, mas vamos dizer 4, né? Aqui no Brasil, entre impostos, taxas e contribuições, a última vez que eu vi, que deve fazer uns 4 anos, são 96 formas diferentes de arrecadar. Então, isso aqui o Brasil, e assim, ele é muito complexo. Essa reforma tributária que foi aprovada aí é necessária? É necessária. Mas é porque aqui é muito complexa a coisa. É muito difícil você administrar tudo isso, entendeu? Um executivo brasileiro, ele toca qualquer negócio em qualquer lugar do mundo por causa desse ambiente que a gente vive aqui corporativo, vamos assim dizer, que é sempre exige muito, sabe? Exige um planejamento muito acirrado, né? Se você não tiver a coisa na ponta do lápis ali, Gustavo, fica muito difícil. Então, se tratando assim de diminuição de custos, Santa Catarina é um estado competitivo para atingir essas metas. É muito competitivo porque ele tem, por exemplo, o estado do Espírito Santo também tem esse benefício. Aliás, esse benefício do ICMS, em boa parte, foi copiado lá do Espírito Santo, né? Então, por que a gente é mais competitivo? Porque a gente, além de ter, vamos dizer assim, um custo semelhante no ICMS, nós temos essa questão portuária que lá não tem. Como eu te disse, aqui é um estado ímpar, é o único que tem portos privados assim investindo bilhões. E lá o porto não é privado, é público, entendeu? Então o custo é maior. Então funciona mais ou menos assim hoje. Vamos falar de grandes volumes de operações de importação, né? Quem tem cargas que são direcionadas do Rio de Janeiro para baixo, traz pelo Espírito Santo que está mais perto. Quem tem cargas que vai trazer de São Paulo para cima, né? São Paulo, região sul e sudeste aqui, traz por Santa Catarina. Né? Por quê? Custo. É só por causa disso, né? É modelo mesmo, todas as estatísticas comprovam isso. Então dá para se dizer, eu achei, claro que deve ter dados mais atualizados, mas um que era uma fonte boa e dava para trazer um programa. Entre 2000 e 2017, Santa Catarina foi o estado que mais teve importações. Na realidade, o aumento do volume. O crescimento do O volume de crescimento do volume, porque, importações, né? como eu te disse, o volume de São Paulo é muito maior porque tem muito mais empresas lá, Mas né? em questão de Mas crescimento exponencial, né? de crescimento de volume, o nosso foi que bateu todos, mas bateu mesmo, né? Foi o que mais cresceu fomos nós. Eu vou arredondar o número. Nós crescemos nesse período, o volume, 1.200%. O segundo estado que mais cresceu 160%. Cara, é 10 vezes menos. Entendeu? É muita Isso coisa, tem um né? motivo, né? Não é porque tem um motivo. Agora, com a reforma tributária, essa questão do ICMS ela vai estar vigente até 31 de dezembro de 2032. Depois, com a reforma tributária, isso vai mudar, óbvio, né? Mas você imagina, todas essas empresas grandes que vieram para cá, montadoras, você acha que elas vão deixar de fazer negócio aqui? Não. E Vai ter uma assim, acomodação, né? da reforma tributária em si, tu já vê o mercado reagindo a isso? Porque queira ou não queira, não sei, né? Sim. Mas talvez cause uma regressão. Assim, o mercado ainda está preocupado porque faltam muitas leis complementares para o negócio ser implementado. Vai ter que ter um sistema correndo em paralelo a partir já de 2026 e poucas empresas estão conseguindo se preparar para isso, até porque uma coisa é você determinar, olha, vai acontecer isso. Outra coisa, o Brasil é um país de leis, né? Outra coisa é você explicitar na lei, especificar como vai funcionar. Você imagina você preparar um sistema contábil em cima de toda essa mudança que vai ter. É uma coisa, assim, muito complexa, né? Para a contabilidade da empresa, para o contador, para o sistema, para umas empresas que vendem software, cara, é um negócio pesado, sabe? Vai exigir muito investimento e, assim, os parâmetros ainda não estão claros. Os principais parâmetros estão claros, mas como em tudo, né? O comércio exterior, assim, eu costumo dizer para os meus alunos, o comércio exterior é feito de detalhes e as operações também. Uma coisa eu vou dizer que o ICMS agora vai ser igual para todo mundo, tá? Mas como é que eu operacionalizo isso? Como é que eu emito uma nota? Pronto, já começa aí. Como é que eu emito uma nota? Emitir uma nota é fácil? Não, não é fácil. São muitas variáveis que tem no contexto. É diferente de 50 anos atrás que você pegava um bloco na mão, né? Com carbono lá, escrevia, pronto, destacava ali o ICMS, que era, sei lá, 17%, e pronto, era aquilo ali. Hoje não. Hoje você tem que ver para que estado que vai, qual é o objetivo da operação. A coisa é complexa, sabe? Sim. Né? Isso é Brasil, não é uma questão aqui só de Santa Catarina.
E aí o pessoal está preocupado justamente com isso. Tá, temos que fazer, temos prazo, mas como fazer? Né? A sorte é que para as pequenas empresas, vamos dizer, o MEI, né? Não mudou nada. Para esse pessoal vai continuar, porque o MEI é um empreendedor individual, praticamente, né? Mas para as empresas assim, que tem um faturamento mais alto, cara, a coisa vai ser bem complicada. Mas vai acontecer, né? Vamos ver. E assim, Marco, tu até falou ali sobre alunos, assim. Em 1977 começou no ramo contábil, né? Sim. A partir de que momento tu falou, cara, eu acho que eu consigo, né, com a minha experiência, com o meu aprendizado da aula e como é que foi entrar? Porque, queira ou não queira, tu trabalhar com Sim. algo é uma coisa e tu ter que ensinar sobre esse algo dentro de uma sala de aula Uhum. para pessoas que depois de formadas querem estar no mesmo ramo que você, né? Como é que é isso, né? Isso é bacana, porque assim, a gente, quando você compartilha um conhecimento, você também aprende, porque cada cabeça é uma sentença, né? Então, às vezes eu explico para você de uma forma, para o outro ele já não entende, eu tenho que buscar uma outra forma para passar o mesmo conteúdo, o mesmo conhecimento. Eu comecei a trabalhar em 77, eu fazia escola técnica, mas a cabeça do meu pai era um pouco diferente, né? A gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje, não tinha internet, não tinha nada, né? Você aprendia com livros. E na cabeça do meu pai era assim: o que é melhor para um profissional é trabalhar no chão de fábrica ou no escritório? Na cabeça do meu pai era no escritório. Então eu estava fazendo curso técnico na Tupi, a melhor escola do Brasil, uma das melhores do mundo de metalurgia, me formei e tudo mais, e estava trabalhando em contabilidade. Aprendi muito na contabilidade, foi muito bom para mim. Aí eu fui fazer estágio no curso técnico, mas eu não tinha experiência. Quando acabou o estágio, eu estava contratado, estourou a crise do ABC, foi uma crise grave que teve aqui no Brasil, principalmente nas montadoras. E aí a empresa que eu estava contratado, o gerente já tinha me chamado e falou: Marco, não vai dar porque o nosso faturamento hoje, mais ou menos 40% ou 50%, depende da região do ABC de São Paulo, que eram as montadoras, né? Fornecia muito para eles. E aí eu tive que mudar de área. Aí eu fui para a área de comércio exterior. Comecei lá em 81. O que aconteceu? Aí você vai, claro, vai se aprofundando. Naquela época não tinha Google, você aprendia na prática, bem diferente de hoje, que tem sistema para tudo, né? Então você tem que entender onde é que nasce a operação, como é que ela se desenrola, por quê, quais são as bases, os parâmetros, tem que entender tudo, né? E aí, na época que a gente já estava daí, eu comecei a dar aula em 94, 93, por ali. Mais ou menos isso. O que acontecia? Faltavam profissionais ou faltavam professores qualificados na área de comércio exterior, que ela é uma área muito técnica. Então eles pegavam gente de mercado, né? Então a minha especialidade na época lá era câmbio, controle de remessas internacionais ou de entrada de pagamento de exportação. Eles pegavam um profissional de câmbio para dar aula sobre câmbio. Precisavam um profissional de logística, precisavam lá um cara de suprimentos que conhecesse importação. Ia lá e pegava aquele cara lá na indústria e dizia: cara, tu não quer dar aula? Aí chamava para a universidade, né? Hoje isso já mudou bastante. Hoje o cara tem que ter mestrado, doutorado, mas naquela época, como faltava professores, né, formados e aí eles pegavam o pessoal que tinha a prática. E era um desafio também, né? Porque uma coisa é você ter a prática, outra coisa é você montar a didática para transmitir. Cara, foi uma experiência assim impagável. Eu fiz algumas coisas bacanas, eu consegui fazer laboratórios lá, já na década de 90, já, simulando operações de câmbio. A operação de câmbio é o seguinte: o que é o câmbio? É troca de moeda. $1 é diferente de €1. Qual é a diferença? A diferença é o tamanho da economia do país. Melhor economia, mais forte moeda. Menor economia, mais fraca moeda. É o nosso caso aqui. Então hoje o nosso real, para eu comprar $1, eu preciso R$5, vamos dizer, arredondar, R$6, porque a nossa economia é mais fraca. É simples assim. Mesma coisa o euro, a libra, né? O que é o câmbio, então? O câmbio é essa troca de moeda. E na época tinha muito controle sobre isso, muito controle do Banco Central, da Receita Federal, e aí você tinha que ensinar o pessoal a trabalhar nesse mercado para comprar e vender moeda. Basicamente era isso. E aí tem toda uma questão operacional, a mesma coisa que eu te falei para a questão do sistema, né? Uma coisa é você conhecer a operação, outra coisa é você operacionalizar. É bem diferente. E aí você tinha que, então, preparar esse pessoal para entrar no mercado e começar a atuar. A área de comércio exterior é uma área muito ampla. Por quê? Ela tem capilaridade, é que nem em direito. Direito, você tem direito tributário, direito civil, direito econômico, direito aduaneiro.
Comércio exterior é a mesma coisa. Comércio exterior, eu, por exemplo, comecei na área de câmbio, você pode trabalhar na área de logística internacional, transporte, você pode trabalhar na área portuária, você pode trabalhar na área tributária, você pode trabalhar na área comercial, você pode trabalhar em questão de relações internacionais entre países, é muito ampla, né? Então, e é uma atividade assim que ela é feita de detalhes. Detalhe. A diferença de uma atividade de comércio exterior para uma atividade doméstica é o detalhe. Numa atividade doméstica, você pode, às vezes, cometer um deslize. Quem é que não erra? Só robô, né, Gustavo? E olhe lá. E olhe Pode lá, dar né? dá uns- Se ele não for bem pode programado, dar ele uns erra, tilt né? ainda, né? É, mas assim, na área de comércio exterior, às vezes o detalhe pode inviabilizar uma empresa, né? Isso a gente tem N casos que acontece. E o pessoal, quando vai fazer a faculdade de comércio exterior, em geral, né? O que o cara pensa? Ah, eu vou viajar pelo mundo, entendeu? Ah, eu vou conhecer outros países. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Como toda atividade, tem muita exigência, muita qualificação, você tem que se qualificar frequentemente, né? Senão você perde, né? Ainda mais depois que globalizou, né? Hoje, vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei a trabalhar, as coisas eram muito lentas. Não tinha internet, não tinha nada, né? Então as coisas aconteciam numa velocidade diferente. Hoje eu trabalho com comércio exterior, eu faço a parte comercial de uma empresa que é especializada em comércio exterior, faz operações door to door, que a gente chama, pega a mercadoria lá no exterior, faz todo o planejamento logístico, que é de transporte, aduaneiro, que é liberar na Receita Federal lá fora e aqui, né? E tributário para entregar aqui na casa do cliente, independente de que país que venha, com o menor prazo, o menor custo e a melhor solução tributária para o cara. Esse é o nosso objetivo, né? Então, você imagina a complexidade de um negócio desse. Não é fácil. Então, você acaba se especializando nessas áreas. E essa é que é a missão. E aí o cara, quando vai para a faculdade, ele tem que pegar um pouquinho disso tudo, para ele ter uma ideia de onde é que ele vai mirar depois. Porque o cara que faz tudo não existe. São especialistas. Como em qualquer profissão, né? Óbvio. E, assim, como eu disse, né? Hoje em dia tu não tá mais na área dando aula, assim, né? Não, hoje eu não tô mais. Mas Foi legal, foi legal. podemos dizer que tu formou Formei. pessoas para a área de comércio Contribuí. exterior. Mas como é que tu vê o interesse hoje da nova geração que tá vindo, a geração que tá entrando agora na questão de uma formação? É que nós estamos vivendo um momento diferente, né? Eu até falando ali para você, eu perdi um pouquinho o raciocínio. Quando eu comecei a trabalhar, as coisas eram muito lentas, porque o mundo não era globalizado, né? Hoje, agora, nessa empresa que eu trabalho, fazendo toda essa questão de planejamento, e tal, às vezes, cara, é meia-noite e tá o cara me ligando da China, querendo saber, olha, Até em que posição que tá o semana container? passada o pai tava falando com um conhecido, ele tem uma grande empresa aqui da região, né? Aham, E hoje ele diz 90% das negociações dele são com pessoas do exterior. sim. Então o que que ele fez? Ele dorme durante o dia Tem que inverter o horário. e durante a noite ele acorda para Loucura, né? negociar com os chineses. Loucura, né? Então, e ele É isso realmente, aí. eu falei, cara, tu deve tirar uns dias, segunda-feira eu vou. Ele falou, não, eu durmo de segunda a segunda durante o dia, Uhum. durante a noite eu faço o meu dia. É. Não, mas é isso mesmo, porque mudou, né? Hoje, com a pandemia, isso ficou bem claro, né? Por uma questão de custo também, o que as empresas fizeram? As grandes empresas colocaram as suas bases produtivas lá na China. Hoje isso já está mudando, né? Já virou, opa, não pode concentrar tudo lá, né? Os caras estão 12 horas na frente, Gustavo. É simples assim, tá? Então, aquela fase que a gente tinha de trabalhar dentro do horário comercial, acabou, não existe E mais. 12 horas são muito longas no mercado, né? Sim, é muito tempo, né? Aí quando você chega às 8 horas da manhã, a tua caixa de e-mail já está entupida. Também não existia e-mail, era carta. Você imagina, era uma outra realidade, né? A gente vivia em outro planeta. A tecnologia trouxe tudo isso, entendeu? E ela aumentou muito a velocidade das coisas. Por isso que a gente, hoje, na nossa área de comércio exterior, ela é muito exigida. Justamente por causa vamos dizer, dessa questão de horários, né? Por exemplo, quando eu trabalhava na Tupi, lá na década de 90, a gente exportava bastante, mas aí era o contrário. Aí vamos falar de exportação. Estou mandando meus produtos lá para lá. Então, quando eu precisava ligar para a Alemanha, eu tinha que ligar até 1 da tarde, lá às 6 horas na frente. Estados Unidos, dependendo da região, 4 horas na frente. Cara, agora a China é 12 horas na frente. É totalmente diferente, né? Enquanto eu estou dormindo aqui, o cara está trabalhando lá. E o contrário é o que também acontece. Então, às vezes, você é Então, obrigado a traz atender. facilidade, mas também traz maior Traz, compromisso, né? traz maior compromisso, né?
Como é que essa geração encara isso? Cara, não sei. É que hoje tá tudo muito fácil, né? Mas assim, eu parei de dar aula porque eu percebi um certo. Eu não diria. O pessoal não tem aquela mesma pegada, entendeu? Porque é tudo mais fácil hoje, né? A gente tinha que acordar às 6 da manhã, sair para trabalhar, trabalhava o dia inteiro, voltava 11h30 da noite, quando não perdia o ônibus, aqui em Joinville, o terminal era no centro, né? Às vezes acontecia de você pegar, por exemplo, estudar na Boa Vista, você perdia o ônibus lá, o primeiro ônibus, chegava aqui, se não tivesse ônibus aqui, a pé, meu. Não tinha outra alternativa. Ninguém ia buscar. Hoje não, né? Hoje o pai leva, o pai busca, tá tudo muito mais fácil, né? Então era um outro ritmo. E aí a gente, vamos dizer assim, a minha geração, né? Ela tá mais habituada com dificuldades. A dificuldade para nós era sempre um desafio. E hoje o pessoal, né, meio que, pô, tô com uma dificuldade, o que que eu faço? Não tem aquela garra, aquele ânimo para resolver, entendeu? E a gente não, cara. A gente tinha duas opções, né? Vamos falar uma frase que hoje pode ser até mal interpretada, né? Mas vamos dizer assim, para você solucionar um problema, você tinha duas alternativas. Era matar ou morrer. A gente preferia matar, né? Matar o problema. É isso. Hoje não. Então tu tinha que dar uma solução. Aí não tinha Google para pesquisar, não tinha nada, cara. Era uma outra realidade. Mas a gente dava jeito. E A gente que eu digo a geração, né? eu digo porque uma preocupação é assim, o tanto que tu já falou, a gente viu como a questão de comércio exterior e Sim, economia é importante muito para importante. um país funcionar, um estado funcionar, uma Sim, cidade é funcionar. fundamental hoje, né? Daqui 20 anos, será que vai ter vários marcos? Eu acho que vai, eu acho que Que, são, eu acho que porque sem esse pessoal formado para essa área sim, técnica, sim, não adianta de nada o trabalho nosso na base, vamos dizer claro. assim, né? Mas eu acho que a coisa é cíclica, né, Gustavo? Eu acho que vai acabar acontecendo, né? Hoje nós estamos com, isso é geral, né? Nós estamos com a carência de mão de obra. É, não só mão de obra qualificada, o pessoal, assim, quer trabalhar pouco e ganha muito. Isso não é, eu pensei que fosse um fenômeno só aqui no Brasil, mas não é. Ano passado eu recebi um cliente meu que a base dele é na Polônia, né? A esposa dele estava junto, a esposa dele fala português. Conversando com a gente lá, daí eu perguntei pra ela, escuta, como é que tá a mão de obra lá na Polônia? Você encontra a gente pra trabalhar? Ela falou, não. Eu falei, como assim não? Não, eles não querem trabalhar, tá que nem aqui. Então, é meio que mundial o negócio. Por isso que eu acho que é cíclico, entendeu? Eu acho que vai chegar num ponto que assim, as pessoas vão ter que trabalhar mesmo e vão ter que se virar. Como nós fazíamos, a mesma coisa. Vai chegar num ponto lá que assim, você é vencer ou vencer. Não vai ninguém fazer pra você. Aí as pessoas vão começar a correr atrás, como a gente fazia. Eu acho que uma hora vai dar virada. Sim. Uma hora vai dar virada, porque o mercado vai obrigar isso, a economia vai obrigar isso. Você imagina se a gente tivesse ficado fechado, né? Lá no começo no finalzinho da década de 80. Cara, hoje nós estaríamos sucateados, não teríamos mais nada, teria dificuldade para tudo, né? O produto importado na época que eu comecei a trabalhar, cara, era raro. O que que tinha? Era um carro, mas daí era só para consulado, embaixada, né? Ou uma máquina, que daí você tinha que pedir um monte de autorização para o governo, para produção, por causa da tecnologia. Cara, hoje, se eu quiser comer um queijo importado, eu como. Tá no supermercado. Quer ver um outro exemplo? Nós importamos uma ocasião lá para Tupi, máquinas para fazer usinagem de motor. Usinagem é aquela, vamos dizer assim, o desbaste, né? Pega um bloco de motor, fura, corta, esmerilha, enfim, faz tudo o que for necessário para ficar no ponto. Nós tivemos que, na época, lá pedir licença de importação, né? Ainda estava meio fechado, para o exército. Por quê? Porque aquela máquina, ela é tão grande, né? A máquina veio, para você ter uma ideia, ela veio naquele avião Antonov, que o frete custa $1 milhão, um frete, né? É uma aeronave gigante, teve que pousar em Curitiba, não tinha nem como pousar aqui, Até para trazer a inclusive, máquina. essa aeronave era o maior avião do mundo Sim, e acabou sendo atingido durante a guerra da Rússia e da é, Ucrânia, né? de transporte de carga, né? É um monstro, né? Justamente é feito para isso, né? E aí, o que aconteceu? Essa máquina, ela era para usinagem de blocos de motor. Um bloco de motor pesa 300, 400 quilos. Você põe um bloco lá dentro, a máquina fechava, você não enxergava mais, porque ela tinha GPS para poder fazer a movimentação do bloco. Então, como tinha GPS, era considerado alguma coisa militar. Você tinha que pedir licença, através do Ministério lá da Secretaria de Comércio Exterior, licença para importar aquilo que tinha GPS.
Hoje você tem GPS no celular. E não precisa licença. Qualquer um. Você vai ali no shopping e você compra o celular. Não é assim? As coisas foram facilitando, foram flexibilizando, né? Mas ainda assim você tem que ter, mesmo com tudo isso, com as facilidades, como qualquer profissão, você tem que ter um domínio técnico, Gustavo. Senão, em algum momento, você vai dançar. E é complicado, sabe? É muito complicado. O Marco, agora mudando de assunto, tu falou ali, a gente sentou pra conversar, pra convidar o Marco pra vir aqui Aham. gravar. Tu me falou sobre até não sei se eu vou pronunciar corretamente, Sim. MPS, não sei se é assim que fala, MPS? mitos e verdades ali. Ah! Eu fiquei falando, É cara, ter mitos e verdades, é o verdade. que que é isso, né? Então, Marco, Vamos lá. agora é a hora de É. mostrar a face oculta, vamos dizer Eu vou assim, te né? dar 2 exemplos. Na década de 90 eu fui convidado a dar uma palestra na JorPM lá para a FAMPESC, falando justamente da necessidade das empresas brasileiras aumentarem a sua participação no mercado externo, exportar mais. Cara, você exporta mais, você começa a receber em moeda forte, divisa, dólar, euro, libra, é muito melhor, né? Mas eu fui lá e fiz uma palestra do ponto de vista acadêmico, porque eu não era um empresário, eu era um executivo que conhecia as operações e fui lá e disse, ó, você tem que ir por esse caminho, por aquele e tal, você tem que preparar a sua empresa tem que mudar, a sua empresa não é só ter qualidade, ela tem que ter toda uma organização interna, contábil, financeira, tem que ter capital de giro, tem que ter pessoas capacitadas para gerenciar todo o processo, né? O processo logístico, o processo comercial, tudo, o processo financeiro, o câmbio, mas é uma visão acadêmica, né? Aí logo em seguida foi um grande empresário aqui da região, da Atlética, o Jaime Grasso, e tudo que eu falei de forma acadêmica, ele falou de forma prática, porque ele era um empresário. Aí ele disse o seguinte, olha, a minha empresa, antes o meu concorrente era aqui em Joinville, a minha empresa foi crescendo, meu concorrente estava lá em São Paulo. Hoje, São Paulo, Joinville já está para trás, eu não tenho mais concorrente em São Paulo e Joinville, porque eu já estou exportando para a Europa e Estados Unidos. Tudo na minha empresa melhorou. Tudo cresceu na minha empresa, melhorou a qualidade, melhoraram os processos, diminuíram os custos, porque eu tive que me adaptar para poder vencer lá fora, né? Então, é uma questão de crescimento profissional para todo mundo. Isso do lado da exportação. E ele ainda complementou, ele falou, você sabe como é que foi a minha primeira exportação? Tinham ali em Criciúma, se não me engano era em Criciúma, eles tinham, na beira da BR lá, eles tinham um centro internacional de negócios, né? E aí eles fizeram uma convenção lá, um evento que trouxe empresas aqui do Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai, né? Bolívia, enfim. Aí ele mandou um monte de vendedores para lá, os caras venderam aqueles aparelhos de ginástica lá, a dar com o pé, voltaram para cá e disseram, bom, agora tem que mandar para o exterior, como é que eu faço? Fizeram tudo errado, porque ele falando, né? Eu não estava com a equipe profissional cuidando dos meus processos. Bati com a cabeça no muro, perdi dinheiro, mas enfim. O que eu fiz aí? Eu tive que contratar pessoas especializadas no processo de exportação, que eles organizaram a minha empresa. Hoje a minha empresa é outra, né? E da importação é a mesma coisa. Então, eu estou te dando um exemplo assim, é exportar que é tudo mais fácil. Quando é importar é tudo mais caro, tudo mais difícil, é tudo mais controlado. Aí você vê, aquele dia a gente conversou, né? Você vê no YouTube aí os milagreiros, né? Ah, comecei a importar pelo correio e estou andando de Ferrari. É mesmo. Você conhece Nosso Senhor do Bom Início, não? Não. Do Bom Fim você conhece, né? Cara, não existe milagre. Tudo você tem que fazer de uma forma organizada. E assim, os caras muitas vezes levam as pessoas a gastar um dinheiro que não tem, não vão ter retorno, vão perder dinheiro, né? E isso ainda quando não se envolve alguma coisa um pouquinho mais complicada, porque daí eles mascaram a operação, sabe? Não façam pela Receita Federal. Cara, não existe milagre. Para tudo você tem que trabalhar. Tem o ex-presidente da Tupi, Fernando Rizzo, trabalhei com ele também. Ele usa uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: como é que uma empresa cresce? Qualidade técnica e método. O que isso quer dizer? É organização e base técnica. A Tupi hoje é a Tupi porque ela tem uma qualidade técnica nos produtos dela que é única no mundo. Por isso que ela vende. Entendeu? Sem falar, falando só da questão técnica, sem falar processos, controles e tudo mais, né? Então ele diz o seguinte, para a meninada que está nos ouvindo, né? Você deve ter um público aí da tua idade, o que ele diz é assim, abre aspas, inovação não é você pegar uma sala
encher com 6 puff colorido, botar uns guri lá com o celular na mão para fazer programação. Isso aí não é inovação. Tá? Inovação é estudo e método. Isso é inovação. Né? Por isso que a Tupi e tantas outras empresas aqui da região, a VEG, a Delia, a Consul, estão onde estão hoje por quê? Tem um método, tem uma qualidade técnica, tem processo. A coisa é muito mais ampla. E como é que você consegue isso? Cara, é trabalhando e estudando. Não tem outro caminho. Não existe milagre. A não ser que você acerte na Mega Sena, né? Mas fora isso, o caminho é esse aí mesmo. Ah, é difícil? É difícil. É impossível? Não, impossível não é. É possível. Só que tem que trabalhar, né? Eu estou trabalhando agora, eu completei 48 anos de trabalho. Ainda não cheguei onde eu queria. E vou continuar trabalhando. Teve um senhor aqui acho que é de Brusque ali, o cara começou com 15 anos. Foi o recorde na empresa, uma empresa texto. Ele trabalhou 80 anos. Ele trabalhou até os 95, cara. Tá? E estava lá trabalhando ainda. Feliz da vida. Teve um entrevistado aqui, o Rodrigo da Nick Multimarcas, que ele falou uma frase realmente verdade, né? Você chega num objetivo, tu tem que procurar outro objetivo. Sim. Porque se tu chegar naquele objetivo, tu não tiver outra ideia, outra meta, Sim. ali tu vai parar e vai estabilizar. A partir do momento que se acomoda, o teu negócio, a tua empresa começa a decair. Porque tu tá acomodado, tu não tá mais buscando crescer, né? Claro, e hoje tem concorrência, né? E aí os mitos assim, né? Ah, não, eu quero começar a importar. Ah, pequena empresa não pode importar. Onde que tá escrito que não pode importar? Ou, por exemplo, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Isso também nos foi questionar muitas vezes. Empresa de serviço não pode importar. Aonde que está escrito que empresa de serviço não pode importar? Você tem que seguir o que está na lei, cara. Ah, não, é mais difícil. Não, pode ser difícil, mas aí você procura aquelas pessoas que podem te dar uma assessoria nisso. Tipo, por exemplo, se eu tiver que fazer um planejamento contábil global para mim, tem uma empresa, precisa fazer um planejamento contábil global. Cara, eu vou procurar um melhor contador que tiver na região para o cara poder me ajudar nesse processo. Ah, eu preciso fazer um cara para importar e exportar. Vou procurar um melhor despachante aduaneiro ou assessor comercial que vai me ajudar nesse processo. É assim que funciona. Sozinho, cara, é difícil. Né? Aí o cara vai lá e pesquisa no Google. Ah, como é que faz? Experimenta pesquisar no Google lá. Ah, como é que eu faço uma exportação? O cara, daí, ele vai lá, ele vai dizer assim, ah, você prepara um produto, você embarca para o exterior. É muito superficial, entendeu? Aí na hora do detalhe é que o negócio pega. Né? E aí no detalhe, meu amigo, se você não tiver feito as coisas da forma correta, vai complicar bastante. Né? Então, não existe o que você precisa, isso para qualquer processo, eu estou falando de importação e exportação, que é mais a minha área, né? Você precisa de profissionais que te ajudem a vencer esse processo. Vou dar um outro exemplo para você. Eu conheci aqui numa feira aqui em Joinville, em uma empresa, isso que é o bacana quando você domina, né? Não sou só eu, né? A nossa empresa lá tem 15 pessoas, o proprietário da empresa lá tem tanta experiência quanto eu, né? A experiência dele é mais na questão logística aduaneira, né? Nasceu dentro da Tigre. Trabalhou lá por 20 e poucos anos tocando esse processo. Naquela época que era tudo com controle, com restrição, que era tudo muito mais difícil. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Conheci um cara numa feira aqui, fui lá, me apresentei, falei, olha, você conhece o cara, a empresa do Rio Grande do Sul, você conhece o benefício fiscal aqui de Santa Catarina, que foi o que nós falamos com esse programa? Ele falou, não conheço, mas tenho interesse. Mas eu já cheguei assim meio na defensiva, porque o cara é gaúcho, e a minha família é gaúcha, eu posso falar, o gaúcho ele tem uma coisa que, assim, é até bacana, né? Ele defende o estado dele, pra ele, cara, o estado dele é o melhor do mundo, né? Aí eu cheguei meio de leve, e o cara falou, não, eu tenho interesse. Eu falei, opa, esse quer fazer negócio. Aí começamos a conversar. Aí comecei a explicar. Esse cidadão, ele estava num stand de 3 metros quadrados como empregado. 3 metros quadrados. Cara, é uma portinha, é nada. Entendeu? Tava ali fazendo o trabalho dele. Aí trouxemos ele para cá, começamos a explicar passo a passo. Olha, você tem que migrar para Santa Catarina. Vamos ver que produtos você tem, vamos ver se encaixa na margem, né? Porque uma coisa é você trazer e ficar mais barato, mas às vezes mesmo ficando mais barato você não tem margem para vender, porque depende do estado que você vai vender, a coisa é complicada. Fizemos todo esse estudo, encaixava. Ele falou, Marco, gostei, vamos vir para cá. Aí, o que ele fez? Ele migrou aqui para Santa Catarina, saiu lá da empresa, montou a empresa dele aqui, isso que eu estava te falando, quando eu conheci ele foi em 2017. Tá? 2023 eu encontrei esse mesmo cidadão na mesma feira, aqui em Joinville. Feira de máquinas, a Intermac. Qual era a diferença, Gustavo? Ele estava num stand de 45 metros quadrados, em vez de estar num de 3 metros quadrados, quando eu conheci ele, da empresa dele. Por quê? Porque ele veio aqui para Santa Catarina,
Ele pegou a nossa expertise, aplicou tudo que a gente falou, aí lógico, ele fez a parte dele, o cara é engenheiro, é formado, sabe o produto, conhece o mercado, cara, somou a expertise dele e a nossa, cara, ele saiu de um stand de 3 metros quadrados para 45 e tá crescendo muito. Por quê? Trabalha, pegou gente capacitada para auxiliar ele no processo, só cresce. Então o caminho é por aí. E isso para nós assim, é uma satisfação imensa, porque o cara começou do zero aqui e hoje está grande. Por quê? Se ancorou com as pessoas certas que têm qualidade no que fazem. Esse é o segredo. Não tem outro. Você quer sucesso? Procura alguém que vai te ajudar nisso, mas assim com qualidade. Não tem esse negócio, não, no YouTube começa. Não tem milagre, cara. Hoje tem o que tem de milagreiro aí na rede social, é uma coisa absurda, né? Se tu for atrás de cada um desses aí, cara, onde é que tu vai parar? Isso daí, então, Entendeu? realmente eu tenho certeza que tem outras Lógico, tem histórias. gente boa também, né? Sem dúvida, né? Mas assim, se tu for pegar, né, para qualquer processo, não existe milagre. O cara pode te dar um norte, né? Despertar uma ideia, beleza. Mas o cara te ensinar o processo, no passo a passo de fazer, né? É uma outra situação. Realmente. A gente até 1 hora passa rápido, né, Marco? Passa rápido, Ver, né? mas realmente eu acho que essa área que tu abrange ali de economia, né, é realmente complicado, mas eu acho que quem vai ver o programa e eu que tô aqui hoje com o Marco Uhum. escutando, não que fica fácil, mas simplifica pra gente ver a importância disso, né? Sim, Às vezes a gente tá dando pouca atenção pra uma área que temos que formar novas pessoas, sim, temos que dar mais atenção. sim, De vez em quando é bom, isso daí é o básico, né? De vez em quando é bom tu, no final do dia, ver quanto que fechou a bolsa de valores, sim, quanto que tá o preço claro. do dólar. Sim, hoje você vê agora o Trump lá deu um canetaço lá, afetou todas as operações de comércio exterior de todos os países, não foi só no Brasil, né? E já muda custo, muda a pandemia. A pandemia foi exemplo. Por que subiram tanto os custos no mundo? Estados Unidos com inflação de 2 dígitos, Europa com inflação, isso nunca existiu antes. Na pandemia aconteceu. Por quê? Foi uma coisa assim muito grande. Parou tudo. O que aconteceu na prática foi assim, para a gente finalizar. Parou tudo. Ninguém embarcava mais nada, parou tudo. Beleza. Aí foi flexibilizando e tal, de repente começou a soltar tudo de novo. Então a roda teve que começar, da economia mundial teve que começar a girar novamente. Ok. A minha pergunta é simples para você. Você imagina então, parou tudo lá, foi em 2020, né? Aumentou o número de portos no mundo? Não. Aumentou o número de navios? Não. Aumentou o número de armazéns? Não. Aí de repente começou a correr tudo pelo mundo, todo mundo querendo despachar de mercadoria. Faltou navio, faltou porto, faltou armazém, faltou container. E aí os preços. Então, só para você ter uma ideia de grandeza de número, um frete da China de um container de 40 pés, que é o maior, que custava na época lá $4.000, que é um pedacinho só do custo, chegou a bater $17.000. Multiplicou por mais de 4. A inflação bateu na porta de todo mundo, aqui no Brasil também. Porque daí o custo foi ampliado de maneira global para todo mundo por causa dessa questão. Represou, parou tudo, de repente deu boom. E aí, faz o quê? Se as Exatamente. coisas, a estrutura continua a mesma, entendeu? São essas coisas que o mercado a gente, né, tá no dia a dia. Agora, esse tarifaço do Trump lá tem um monte de consequência aí, entendeu? Exatamente. Mas Creio é o mercado, né? que esses 50 minutos, 1 hora de programa foi realmente uma aula, como eu tinha no começo do Imagina. programa eu falei que ia ser uma aula e acho que realmente a gente seguiu nessa linha, né, Marco? Quem quiser, não sei como é que funciona hoje, mas contratar teu serviço ou não sei como é que Eu tu tá trabalho trabalhando hoje hoje, numa né? empresa, represento uma empresa que é recordista em Santa Catarina de projetos especiais. Nós já trouxemos entre plantas estrangeiras para cá, né, operações door to door. O que é door to door? É eu pegar lá na casa do fornecedor, lá no país dele, e trazer para cá, entregar na porta do meu cliente aqui. Nós já gerenciamos mais de $500 bilhão em projetos. Só de fábrica nós trouxemos 3, inteira assim, a fábrica inteira. Trouxemos fábricas da Alemanha, da Itália e dos Estados Unidos, né? Então quem precisar alguma coisa, principalmente de importação e exportação, é só procurar Dogana Brasil Assessoria Aduaneira, né? Vai encontrar no LinkedIn, tem o meu perfil lá, nos sites, né? Aí a gente faz para aquela empresa que ainda está receosa, que tem medo, cara, a gente faz assessoria completa, porque assim,
essas pessoas, elas têm a experiência delas, né? Mas da parte de comércio exterior, como tudo é feito de detalhe, ela vai precisar. E assim como a gente tem outras empresas aqui na região, excelentes também. Mas assim, a gente, como já está mais calejado, né? Começou na época que não tinha nem computador, a gente agrega bastante para essas empresas e dá o resultado que é o que elas precisam, né? Então é Então, só procurar. quero te agradecer, Eu Marco, que por agradeço. ter aceito o nosso convite para vir aqui explicar um pouco mais. E é isso daí. Se quiser agora um último recadinho pro público aqui nessa câmera, falar o que tu quer, alguma dica, algum conselho para quem assistiu o programa, né? Eu acho que a maneira, assim, principalmente a gente está com uma deficiência no mercado de trabalho, né? Como eu falei para você que é mundial, não é? Assim, ó, você quer crescer na tua vida, você tem um caminho só, é trabalhar e estudar. E depois você vai chegar num ponto que daí você começa a compartilhar. Como aconteceu nesse projeto que eu falei desse empresário do Rio Grande do Sul. O cara nem empresário era. Ele pegou a nossa expertise, o nosso conhecimento de anos, né? Isso dá uma satisfação pra gente, é que nem professor quando dá aula, é a mesma coisa. Dá uma satisfação pra gente porque o cara começou do zero e hoje o cara tá muito bem, obrigado, graças a Deus. Por quê? Porque ele trabalhou, fez tudo o que precisava e pegou as pessoas que estavam capacitadas para auxiliar nesse processo. E assim é para tudo na vida, né? Não é só, a gente tá falando de trabalho, né? A minha missão, a minha missão particular é contribuir com os outros com o quê? Com o meu trabalho. Essa é a minha missão particular. Cada um tem uma missão, né? Eu queria que a minha seja contribuir com o meu trabalho. Tenho feito isso e ainda pretendo fazer por um bom tempo, né? Então a minha dica é essa. Contribua da melhor forma que você puder. Se for pelo trabalho, melhor ainda. Isso daí, pessoal. Agradecer quem tá aqui no programa. Agradecer os nossos patrocinadores, Letícia Modas, Juquim Autopeças, Grave Embalagens e também o Pilates Mais. Sempre que tiver alguma dica, alguma sugestão, deixa nos comentários, dá o seu like ali no vídeo, sempre ajuda. Segue nas redes sociais, Podville Oficial, segue também lá gustavosouza.sc. Segue aqui o furão de hoje, Ivan Preus _SC. Não sei se o Marco tem alguma rede social para seguir. Tem o Instagram, né? Marco Leão Comex. Isso mesmo, então Né? dá uma força aí pra gente tá sempre trazendo um conteúdo legal aqui pra vocês, temas interessantes. E é isso, agradecer a Deus que tá permitindo que a gente venha aqui gravar o programa, esteja com saúde, bem, né? Seria isso por hoje, né? Obrigado, Agradecer Gustavo. novamente ao Marcos. Obrigado pela audiência, valeu, pessoal!